Oi, Ana, seja bem-vinda. Oi, pessoal, vocês estão entrando aí? Vou aguardar só uns minutinhos para ver se o pessoal do primeiro ano entra, tá? Tô olhando aqui no meu relógio do meu computador, quando der 6h30 eu começo. A gente vai fazer uma revisão para as avaliações bimestrais da primeira série, tá? Aguardar o pessoal chegar. Bom, deu 6h30. Tô aqui com o arquivo, espero que vocês consigam ver. Eu peço para que vocês usem o chat. Me manda aí se tiver algum problema no áudio, tiver problema na imagem, tá? E as dúvidas também, tá bom? Aí eu vou respondendo, vou tentar ler e responder aqui enquanto eu vou fazendo a revisão, tá bom? Bom, vou esperar mais uns 2 minutinhos aí, enquanto isso. Que tem alguns entrando. E a gente vai fazer uma revisão bem legal. Vamos ver se chega a 20 curtidas aí, 20 visualizações. Que dia acaba esses deveres? Ô, Eric, só vai acabar quando a gente voltar. E mesmo assim, quando voltar, ainda vai continuar tendo dever. A gente não tem previsão. Não sabemos ainda quando que vai acabar essa suspensão de aulas. E aí, enquanto isso, vocês vão ficar recebendo aí tarefas para fazer em casa pelo GR8. Bom, 20 pessoas, 6h31, vou começar, tá bom? Então vamos lá. Primeiro conteúdo que é muito dever mesmo, Marcelo. Mas é assim, ó, se organizem, montem aí um cronograma para vocês de aulas. Não sei se vocês perceberam, mas hoje eu postei todos os anos, todas as atividades de químicas para a semana. Então, as atividades de química, né, minha disciplina, vai ser postada na terça-feira, tá? Vai acompanhando no GR8, provavelmente a coordenação vai preparar um materialzinho para ajudar vocês a se organizarem. Mas é assim, não deixe acumular, vai fazendo as atividades no dia que são passados, para vocês não ficarem aí desesperados aí nesse momento aí, com muito dever para fazer, tá bom? Só se organizar que vai dar tudo certo. Bom, vamos lá. Primeiro ponto que a gente viu foram as transformações físicas e químicas. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, ficar melhor de ver. Deixa eu ver. Tá cortando um pouquinho, mas vai, agora vai. Bom, isso eu acho que ficou tranquilo na mente de vocês. Eu acho que poucas turmas tiveram dúvidas, poucos alunos. Bom, transformação física é aquela onde eu tenho uma substância que ela vai passar por uma transformação que ela é apenas física. Ela vai continuar sendo a mesma substância. E aí, no caderno de vocês, no nosso resumo, eu coloquei lá que o antes, o início, vai ser igual ao fim, porque é a mesma substância. Então, por exemplo, eu usei o exemplo do papel. Se você pegar uma folha de papel e amassar ela, ela era folha de papel, depois virou folha de papel amassada. Se você rasgar ela, ela continua sendo uma folha de papel. Era papel inteiro e agora virou papel amassado. Então, lembrem desses exemplozinhos, porque pode ajudar você lá na prova. É claro que na prova não vai cair assim, papel amassado, papel rasgado, não vai cair assim. Mas dá para vocês associarem com alguma coisa, algum exemplo, qualquer exemplo que ele te der, dá para você fazer essa associação. Mudou as propriedades, e aí quando muda o interior, as propriedades, o que é, e forma novas substâncias, eu tenho uma transformação química. Então, a minha substância, ela passou pela transformação e gerou uma nova substância, transformação química, beleza? Então tá, essa parte é bem tranquila. Se tiver dúvida em relação a isso, manda aí no chat que eu respondo, tá? Então vamos lá. O próximo ponto
É um ponto que eu falei, assim, bem rápido. Em algumas turmas, eu acho que nem deu tempo de eu frisar muito nisso aí. Mas é uma classificação muito simples do que é uma substância simples de uma substância composta. Então, o que nós vimos? Que a química estuda a matéria, suas transformações e propriedades. Então, matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar de espaço. Tudo, né? Duda, calma. Manda alguma dúvida, assim, ó. Não tô entendendo a parte de transformação física e química, que aí eu te ajudo. Vinícius, a lama, física e química? Calma. Eu acho que a pergunta estaria um pouquinho diferente. Se lama é heterogênea ou homogênea? Era isso? Porque para você dizer se é físico ou químico, você tem que me dizer o tipo de transformação que ela está sofrendo. Então, sei lá, a água misturando com a lama, com a areia. E aí você tem uma mistura ali. Então, depende aí da pergunta que você está fazendo. Química, galera. Não. Eu acho que ele misturou as perguntas mesmo. Tá? A questão da lama foi até uma questão que comentei sobre o PAS na primeira etapa do ano passado. Que ela foi considerada como uma mistura. Que ela é uma mistura homogênea, só que lá na questão ele juntava com mais outras coisas, era lama mais outras coisas, e aí sim era heterogêneo. Mas vamos voltar para cá, ó. Foca aqui. Substância simples e composta. Então tá, eu tenho lá a minha matéria, ela é formada por substâncias. Essas substâncias são o que compõem a matéria, são as partezinhas da minha matéria. Lembrando que matéria é tudo. Então, eu chamo de substância simples quando ela só tem um tipo de elemento. Simples, né, pessoal? Só tem oxigênio lá, é O2, O3, O4, O5, O quantos for. Se só tem o O, é simples. Pode ter também o N, N2. Só tem um tipo de elemento? Simples. Substância composta, já na substância composta, você tem mais de um elemento químico. Então, aqui, H2O, você tem o hidrogênio e o carbono. Tem dois elementos químicos diferentes. Outro exemplo, NaCl. Então, você tem aqui o Na e o Cl. São dois elementos diferentes, tá? Então, aí lembra, dois elementos diferentes ou mais, porque pode ter, por exemplo, H2SO4. Tem 1, 2, 3 elementos. Ele também é uma substância composta. Substância simples, então, só tem um tipo de elemento. Não errem isso na prova, por favor, é muito simples isso. Não errem, tá bom? Vamos lá. Próximo ponto. Aí sim eu vou para o exemplo que me deram aí da lama, que é quando eu falo de misturas. Vamos lá, mistura homogênea e heterogênea. Simples. Se eu pego várias substâncias, sejam elas simples ou compostas, e junto tudo num lugar só, num recipiente só, eu tenho uma mistura. E essa mistura ela pode ser homogênea quando eu visualizo apenas uma fase, e ela pode ser heterogênea quando eu tenho mais de uma fase. Então, a gente começa pelo que é simples. Água e óleo. Quando você mistura água e óleo, você visualiza duas coisas. Você sabe onde que tem o óleo, você sabe onde que tem a água. Então, ali é uma mistura que é heterogênea, porque tem as fases separadas. E aí, como no exemplo que eu dei na sala, se eu colocasse areia aqui também, ela ia ficar bem aqui no fundo desse recipiente. Eu ia visualizar 1, 2, 3 fases. Aonde estava a areia, aonde está a água e aonde está o óleo. Então, essa é uma mistura heterogênea quando eu visualizo essas 3 fases. A mistura homogênea, eu só tenho uma fase. Então, aqui, nesse exemplo aqui, eu tenho H2O,
que é a água, né? E o sal, que é o NaCl. Quando eu tenho isso, eu tenho uma mistura homogênea. Você já pegou aí na casa de vocês? Pega um copo de água, coloca um pouco de sal. Se você colocar uma proporção legal aí, uma quantidade pouca de sal, né? Não vai tacar o saleiro inteiro dentro do copo de água, que ela não vai, a água não vai conseguir dissolver tudo. Mas se você colocar lá uma colherzinha num copo de água, você vai perceber que não vai sobrar nada, vai parecer que tem só água. E isso é uma mistura homogênea, quando você visualiza uma única fase. Só que aqui, nessa parte, tem um detalhe muito importante que vocês não podem esquecer. Deixa eu colocar aqui um sinal de atenção. Qual é o detalhe? É quando eu falo de mistura que ela parece ser homogênea, mas na verdade ela é heterogênea. E os dois exemplos que eu dei em sala foram o sangue e o leite. O sangue, quando você visualiza no microscópio, você visualiza separações ali nele. E aí nós não consideramos ele como homogêneo. Ele é heterogêneo. Só que não é visível a olho nu. Então, cuidado, porque essas duas substâncias, elas são substâncias que são peguinhas em algumas questões, tá? Então, lembra aí, sangue e leite são heterogêneos, tá bom? Eles parecem homogêneos, mas são heterogêneos. Então, beleza. Dúvida até aí? Bom, eu acho que não. Só tem notificação aqui que o pessoal tá entrando. Então, vou continuar, tá? Vamos lá. Falando das mudanças de fase, de estado físico, essa parte também é simples. Não bobeiem, é muito tranquilo. E assim, o que vai cair mais é analisar essas mudanças de fase em relação aos gráficos. Então, vou só fazer uma revisão aqui nesse diagrama aqui das mudanças de fase. Então, lembrem dos nomes. Você tem sólido, líquido e gasoso. Quando aumenta a temperatura, né? Você passa do sólido para o líquido, que eu chamo de fusão, do líquido para o gasoso, que é a vaporização. E quando passa do sólido direto para o gasoso, é a sublimação. O exemplo disso, que às vezes é um pouquinho complicado de vocês tentarem ver na prática, é uma substânciazinha chamada naftalina, que geralmente as pessoas colocam aí nos armários e tal para poder matar barata, né? Evitar que as baratas entrem. Ela é uma bolinha sólida, mas que você não vê ela passar pelo estado líquido, porque realmente ela não passa, ela vira vapor lá diretamente. Então, lembra desse nome, é importante. Naftalina, ela sofre sublimação. Então, vamos lá. Lembra aqui, ó, sólido, lembra do gelo. Quando aumenta a temperatura, ele não derrete, fica líquido. Se eu aumentar um pouquinho mais a temperatura, eu tenho vapor. Quando essa temperatura diminui, eu pego lá esse vapor de água. O que acontece lá quando diminui a temperatura um pouquinho? Passa a ser líquido, que eu posso chamar de liquefação ou condensação. Líquido. Se você pegar lá colocar lá um copinho de água, ou sei lá, forma de gelo, né, com água líquida, colocar no congelador, você vai diminuir a temperatura e aí ela vai passar para o estado sólido. Volta lá ser o seu gelo inicial do nosso exemplo. Então, beleza, né? Isso é muito tranquilo, né? Então, vamos lá. Continuando aqui. Aí, agora, que é o que vocês precisam prestar atenção, que são os diagramas de fase. Diagrama de fase, a gente falou várias vezes. O que é importante vocês verificarem aqui? Diferenciar o diagrama da mistura da substância pura, tá? Então, ó, quando eu tenho substância pura, eu tenho ponto de fusão e ponto de ebulição acontecendo numa temperatura constante. Então, vamos ver se vocês estão lembrando. Se eu tenho um gráfico que está representando aqui por essa linha que a temperatura está aumentando, eu tenho no início sólido, depois eu passo pelo momento onde essa temperatura está constante aqui,
E esse ponto aqui, essa temperatura aqui, 0 graus Celsius, eu chamo de ponto de fusão, ou PF, né? E à medida que essa temperatura vai aumentando, o que eu passo a ter? Uma substância que está no estado líquido. Essa temperatura vai chegar num ponto onde ela vai ficar constante durante um tempo. E esse ponto eu chamo de ponto de ebulição. Essa aqui, temperatura de ebulição. Se essa temperatura subir mais um pouquinho, eu tenho então vapor ou gás. Beleza? Analisando aqui esse gráfico, olhando aqui, ponto de fusão 0, ponto de ebulição 100, esse gráfico é de qual substância pura, gente? Eu vou esperar alguém responder, porque isso aí é bem tranquilo e eu espero que vocês saibam. Vamos ver se alguém vai lembrar aí e vai responder. Vou apagar aqui enquanto isso. De que é esse gráfico? Muito bem! É TAI, eu acho que é TAI. Da água, muito bem. Esse é um gráfico da água. Se o ponto de fusão está em 0 graus Celsius e o ponto de ebulição em 100, só pode ser da água. Beleza? Não se esqueçam disso. Tá, aí o que vai acontecer? Quando eu tenho, então, uma mistura, esse ponto de fusão e ponto de ebulição, eles vão acontecer em temperatura variável. Ó, vamos observar aqui. Essa sequência de ser sólido, líquido e gasoso, ela vai ser mantida. Então, eu tenho aqui no início sólido, eu tenho uma parte aqui que vai ser líquida e no final gasoso. Só que o que vai mudar? O que tá mudando aqui? Essa parte aqui, ó. Agora, a minha mudança de fase, o meu ponto de fusão e o meu ponto de ebulição está acontecendo numa variação. A temperatura, ela está continuando crescendo. Isso eu digo que ela é variável. Esse ponto de fusão e ebulição, eles são variáveis. Então, por isso que esse gráfico não tem essa linha reta aqui, ó. Ela continua subindo. Aí, em alguns exemplos, eu cito assim. Pensa só, se eu misturar água e sal, a água tem o ponto de fusão e o ponto de ebulição dela numa determinada temperatura. Já o sal, ele vai ter um ponto de fusão e um ponto de ebulição numa temperatura diferente. Por isso que acontece essa variação. Não dá para ser uma temperatura de fusão e de ebulição constante, a mesma, uma única para os dois, porque cada um separado tem o seu próprio ponto de ebulição e fusão. Então, se você pensar assim, fica melhor de você absorver isso, de você lembrar que quando você tem uma mistura, esse ponto de fusão e ponto de ebulição são variáveis, beleza? Oi aí para quem tá chegando. E a gente vai para o finalzinho aqui falar de densidade. E não, pode mandar, não se preocupa não, Helena, pode mandar, é para conversar mesmo no chat. E dúvidas podem mandar, vocês precisam mandar as dúvidas, porque é só assim para eu saber como que eu vou poder ajudar vocês, tá bom? Então, mandem dúvidas sim, eu tô aqui de olho nesse chat aí. Densidade. Como eu dei a dica aí, um spoiler aí das provas, na avaliação bimestral, a questão discursiva de vocês é falar sobre a densidade. Então, lembrem aí disso aí, não é difícil também. Então, lembra dos exercícios que a gente fez lá, as questões do livro, aquelas que pediam para vocês analisarem, para vocês darem lá soluções. Então, tenta lembrar lá daqueles exercícios só para revisar. Bom, nós vimos a fórmula da densidade, né? Massa sobre volume. Então, essa é a fórmula da densidade. A densidade, ela é um valor. Ela é um valor que a gente tem para cada substância. Então, eu calculo lá a densidade da minha substância e analiso. Aí, a observação é que quanto mais denso a minha substância, mais ela vai afundar. Quanto menos denso, ela flutua. Então, se eu tenho uma substância que ela afunda, por exemplo, esse ovo, ele está afundando na água doce, é porque o ovo ele é mais denso do que a água.
Ou seja, esse valor aqui da densidade é maior, o valor da densidade do ovo é maior do que o valor da densidade da água doce. Já na água salgada, ó, aqui o ovo está flutuando. Isso quer dizer que ele é menos denso do que a água salgada. Ó, aqui é a água salgada. Então, a água salgada, ela tem um valor de densidade maior, tá? Não confunda isso, tá? O material mais denso tem o valor da densidade maior, vai afundar. Menos denso, flutua, tá? Lembre desses exemplos. E tem uma questãozinha aqui nesse exercício, né, que é bem legal, assim, pra gente revisar isso aí. Então, vou passar para os exercícios. Vamos lá. Gente, olha, eu tô com muita saudade de vocês, de verdade. Por isso que eu acho que eu dei essa ideia, assim, tive essa ideia de fazer essas lives para ver se a gente mata essa saudade e ouvir aí vocês, as lamentações um pouquinho. Bom, aqui na questão 1, eu não lembro o nome da pessoa, mas teve uma aluna que me alertou que o gabarito, ele ficou errado. Eu troquei, gente, no gabarito os números aqui. Mas presta atenção aí para vocês corrigirem no caderno de vocês, no material de vocês. Então, vamos lá. Com relação aos processos químicos e físicos, correlacione as colunas abaixo. Então, tá, a gente vai colocar 1 para químico e 2 para físico. Então, vamos lá. Queima do papel. Quando eu queimo o papel, a gente imagina assim. Antes eu tinha papel, depois que passou pela queima, ele virou o quê? Ai, gente, não aguento mais ficar em casa, tô surtando dentro de casa. Daqui a pouco vocês vão surtar do tanto de atividade que vocês têm. Calma, que vai dar tudo certo. Já já a gente volta pra escola. Bom, queima do papel. Se antes eu tinha papel, depois da queima eu viro cinzas. Então, se ele muda a substância, ele é um processo químico. Papel amassado. Vira papel queimado, mas papel queimado é cinzas. Muito bem, Malu? Ó, papel amassado. Antes era papel e continuou sendo papel. Se continuou sendo papel, é porque ele é físico. Muito bem. Obtenção de sal a partir da evaporação da água do mar. Bom, aqui a gente reflete. Obter o sal a partir da evaporação. Gente, evaporação, ele é o quê? Uma mudança de estado físico, certo? Então, só pode ser físico. Então, número 2 também. Palha de aço enferrujada. A ferrugem, ela é um tipo de processo químico. Então, vamos lá. Gente, dica, falou de queima, falou de cozinhar, preparar comida, cozinhando, assando alguma coisa. A ferrugem são todos processos químicos, tá? Queimou, processo químico. Agora sim, mudou de estado físico. Só cortou lá, cortou uma fruta, cortou a carne. É um processo físico, tá? Bloco de cobre transformado em fios de cobre. Gente, era cobre e continuou sendo cobre. Então, só pode ser um processo físico. Então, nos sobra a alternativa B. E aí, corrijam o gabarito, porque tá errado. Eu acho que eu confundi. Acho não, eu confundi, né, os números aqui, porque tá bem invertido aqui. Bom, pessoal, falar para os outros professores fazerem live também, gente, é complicado, porque nem todos os professores têm Instagram e tem toda essa facilidade. Como eu falei para alguns alunos, eu já tinha um Instagram, né? Criei para ajudar vocês, para facilitar, mandar mensagens, né? Mandar material para vocês, então para mim é mais fácil. E eu também tenho poucas turmas, eu tenho só primeiro, segundo, terceiro ano. Então é mais tranquilo para mim. Então é um pouquinho difícil para os outros professores também prepararem. Mas olha, eles estão preparando material com todo carinho, mandando o GR8 para vocês, disponibilizando lá para vocês estarem estudando aí nesse período de suspensão das aulas, tá? Queria falar tão bem assim na frente das câmeras. Ai, eu tô tremendo aqui, mas é porque são meus alunos fofos, né? Eu perco a vergonha.
E vocês também não estão me vendo, né? Senão eu estaria com mais vergonha ainda. Bom, gente, vamos lá. Uma questãozinha, então, aqui falando de substância simples e composta. Gente, para aqueles que não lembram, olha como que é fácil questões do tipo. Vamos lá. Com relação às substâncias O2, H2, H2O, Pb, CO2, CO3, CaO e S8, podemos afirmar que todas são substâncias simples? Aí, quando você pensa nisso, o que você vai olhar? Quem é simples? Então, vamos marcar aqui. Quem é substância simples? O2, H2, Pb, O3 e o S8. Os outros, olha aqui. H e O tem 2 elementos. CO tem 2 elementos. CaO também tem 2 elementos. Então, eu tenho como substância simples só esse. Tenho 5 substâncias simples. Avaliando, olha aqui, só esses 3 são simples? Também não. Então, também não aqui. Todas são compostas? Não, que a gente tem simples. Somente esses são compostos? Não, olha esse cara, gente, ele não é composto, ele é simples. Então, só nos resta a letra E, as substâncias O2, H2, Pb, O3 e S8 são simples. Tranquilo, né, gente? Bem fácil, é assim que vai cair na prova de vocês. Não é para errar. Ó, questão 3. Ah, boa pergunta, Alice. Por que o Pb é simples? Gente, em algumas turmas eu lembrei de falar disso, outras eu esqueci, perdão, mas vamos lá. Quando eu tenho um elemento químico, vou usar como exemplo aqui, um A. O elemento químico A, ele é só uma letra. O geral, os elementos químicos na tabela periódica, a maioria deles só tem uma letra mesmo. Mas pode ser que tenha um elemento que ele tem lá 2 letras. Essa segunda letra, ela sempre vai ser minúscula. Sempre. Então, como que você vai observar? No máximo, o elemento químico, se vocês tiverem tabela periódica em casa, pode olhar ali. Você tem sempre uma letra só. Mas se tem 2 letras aparecendo, a segunda é sempre minúscula. E não tem nenhum elemento químico com mais de 2 letras. Então, grava isso aí. A primeira letra é sempre maiúscula e a segunda é minúscula. Isso é só um elemento. Se eu tiver algo do tipo, sei lá, CO, as duas estão maiúsculas, como tá aqui, CO2. As duas são maiúsculas. Se as duas são maiúsculas, é simples da gente ver, né? Agora, o problema é quando uma é maiúscula e a outra minúscula, que foi o que aconteceu aqui no PB. Eu acho que pode ser que confundir um pouco, mas sempre observa assim. A primeira é maiúscula, a segunda, se ela for maiúscula, é uma substância composta. Se ela for minúscula, substância simples, tá bom? Porque é um elemento só. Deixa eu ver aqui o que vocês estão perguntando. Vamos lá. PB é um elemento só, é isso aí. Acredito que o PB faz parte do mesmo elemento. É isso mesmo, acabei de explicar. Então, quando o elemento é substância composta, ele possui 2 letras maiúsculas? Isso. A separação da substância composta, elas são as letras maiúsculas. Então, você tem esses 2 aqui que são maiúsculos. Mas olha esse exemplo aqui. É o C, o A minúsculo e o O. Quando eu separo, ó, C maiúsculo, a próxima minúscula. Então, isso aqui, ó, é um elemento só. A próxima é maiúscula, então quer dizer que a próxima é outro elemento. Beleza? Então, não fica dúvida nisso não, tá? Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. Ah, entendi, isso aí. Então, vou continuar. Questão 3, questão do Mackenzie de São Paulo. A água mineral engarrafada, propanona, que é essa moléculazinha aqui, dessa fórmula aqui, e o gás oxigênio é o O2. Deixa eu escrever aqui. O2. São classificados respectivamente como? E a gente vai eliminando. Toda vez que vocês pegarem questões de certo e errado, de múltipla escolha, vai eliminando as questões que você sabe que não estão certas. Beleza? André, primeiro ano, primeira série. Vamos lá.
Substância pura composta. Vamos pensar aqui na água. Água engarrafada. Se você pegar o rótulo de uma água mineral, é que eu não tenho nenhuma aqui para mostrar para vocês, mas só pesquisar no rótulo aí na internet, mas vocês vão ver que não tem só água, H2O, tem outras substâncias lá. Então, ó, tem outros sais, alguns sais que tem na água mineral. Então, por isso que ela não é uma substância pura, porque eu tenho ali uma mistura de várias coisas, tá? Então, por isso que ela não é classificada como substância pura e nem composta, tá? Então, tudo que colocou aqui como substância pura na primeira, ó, já tirei. Então, já eliminei a letra A e a letra B. Aqui, ele fala que é uma mistura heterogênea. Pessoal, quando vocês pegam a garrafinha de água, não parece ser tudo água? Então, não é heterogênea. Ela é uma mistura homogênea. Então, a gente fica com essas duas alternativas. Depois eu falo sobre as atividades, tá, Gabriel? Obrigado, Thiago. Na água mineral engarrafada, ela tem vários cátions e ânions, vários sais lá. E, ó, pessoal do primeiro ano, a gente vai estudar isso ainda esse ano, tá? São nomes diferentes, mas a gente vai estudar isso esse ano. Beleza, vamos pro próximo aqui, propanona. Propanona, a gente tem que avaliar aqui, nesse caso, essa fórmula molecular aqui, C3H6O. Olhando aqui, a gente já eliminou tudo isso aqui. Só falta essas duas. Esse aqui é uma substância pura composta? Né, gente? Porque é as únicas opções que restaram. Mas é composta, porque tem mais de um elemento, ó. Tem o C, o H e o O. Nossa, eu tô riscando isso aqui, tá uma bagunça, né? Mas eu acho que vocês conseguem entender. E o último, que é o gás oxigênio, que é esse cara aqui. Deixa eu mudar a cor. O O2. Ele é uma substância composta ou simples? Se tem só um elemento, ela só pode ser simples. Letra E. Gabarito aí. Beleza? Tranquilo isso? Essa questão envolveu a parte de mistura, de substância, de substâncias simples compostas, de mistura heterogênea e homogênea. Mas é só prestar atenção que dá tudo certo, tá? Bom, próxima questão. O gráfico abaixo apresenta a variação de temperatura observada ao se aquecer uma substância a partir de 25 graus Celsius em função do tempo. Bom, gente, apareceu um gráfico desse na prova, faz o seguinte, coloca lá nele aonde que é sólido, aonde que é líquido, e isso eu repeti tanto em sala de aula que eu sei que vocês sabem. Essa linhazinha aqui, o que que é? É o ponto de ebulição. Essa primeira linha aqui é o ponto de fusão. Então, lembrem disso, ponto de fusão. Tentando mudar a cor para ficar diferente. E outro detalhe é que aqui eu tenho uma mistura de líquido mais gás e aqui de sólido mais líquido. Beleza, né? Fez isso no gráfico, as alternativas vão ficar mais fáceis ainda. Olha ali. Deixa eu virar aqui o computador para vocês visualizarem. A faixa de temperatura em que a substância permanece sólida é de 25 a 40 graus. Bom, a primeira alternativa aqui já está marcada, mas vamos conferir aqui no gráfico. Conferindo aqui no gráfico. Olha ali. De 25 a 41 graus, ok, ela é sólida, tá vendo? Então, certinha a questão. Vamos eliminar as outras. A substância A não é uma substância pura. Pessoal, olha lá. Gráfico de substância pura. Eu tenho ponto de fusão e ponto de ebulição constante. É sim substância pura, então tá errada essa letra B. Letra C, a temperatura de ebulição é 41 graus.
41 graus, gente, ó, 41 graus é o ponto de fusão. Temperatura de fusão. A faixa de temperatura, então não é a letra C. A faixa de temperatura em que a substância permanece líquida é de 25 a 82 graus. Vamos ver lá. 25 a 82. Gente, 25 a 82, 25 é aqui, 82 é aqui. Acontece um monte de coisa. Ele não é só um estado físico, então não pode ser ela. Próximo. Não pode. 25 graus Celsius, ela é líquida. Não, ela é sólida. Confere lá que vocês vão ver que é sólida. Oi, Sara, realmente esse conteúdo é bem tranquilo, né? Eles estão no céu ainda. Eu falo para eles que é o mais fácil de toda a química do ensino médio é o conteúdo deles. Se a substância não for pura, interfere muito, né, ou não? Se ela não for pura, ela mistura. Você tem só substância que é pura ou ela mistura, tá? E às vezes você vai encontrar assim, falando, é uma substância. Ele dizer que é só substância ou dizer que é substância pura é a mesma coisa, tá? Porque se não for substância, é mistura. Questão 5. O ponto de fusão do ferro é igual a 1530 graus Celsius e o ponto de ebulição é de 2450 graus Celsius. Baseado nisso, qual será o estado físico do ferro nas seguintes temperaturas? Gente, ele pediu para você analisar isso. Ou ele te deu em uma tabela, e aí eu fiz uma tabelinha aqui. O que você tem que lembrar? Ponto de fusão. Antes do meu ponto de fusão, deixa eu colocar aqui no vermelho. Antes do meu ponto de fusão, o que eu tinha? Sólido. Depois do ponto de fusão e antes, entre aqui, o ponto de fusão e o ponto de ebulição, eu tenho líquido. E depois do ponto de ebulição é gasoso. Então, olhando isso, fazendo essa tabelinha aqui, você consegue lá responder tranquilamente essa questão. Então, vamos lá. 25 graus Celsius. 25 graus Celsius está aqui. Então, ela é sólida. Beleza? Tá aqui o gabaritozinho. 130 graus Celsius. 130 também tá aqui. Então, também é sólido. 1459. Vamos olhar. 1459 também tá aqui. Então, também é sólida. 2235. Opa. Eu fechei. Fechei meu modelo. Tá aqui. Deixa eu pegar aqui. 2235. 2235, ela vai estar bem aqui no meio. Então, ela é líquida. 3002. 3002 já passou. Tá bem aqui. Então, ela é gasosa. Então, lembrem disso. Faz a tabelinha. O detalhe importante dessa parte aqui é quando tem número negativo. E aí eu peço para que vocês lembrem, porque isso vai ter na avaliação. Número negativo, o que eu tenho que lembrar? Faz a retinha dos números. O 0 tá aqui, daqui em diante você tem os números crescendo e eles são positivos. Quando é negativo, a ordem é inversa, olha. Os números, eles estão diminuindo para cá. Quanto mais distante do zero, se ele é negativo, menor ele é. Quanto mais próximo do zero, aqui, nessa linha, nessa reta aqui, maior ele é. Então, cuidado aí na hora que nessa tabela de ponto de fusão e ebulição cair número negativo. Porque vai cair e isso pode confundir vocês, tá? Questão 6 para a gente finalizar. Para identificar 3 líquidos de densidades 0,8, 1 e 2, o analista dispõe de uma pequena bola de densidade 1. Conforme as posições na bola apresentadas no desenho, a seguir podemos afirmar que... Pessoal, sem olhar as alternativas, como que eu vou analisar isso? A gente viu que a densidade, quanto maior o valor da densidade, mais denso ele é,
Opa, deixa eu consertar aqui a imagem. Quanto maior o valor da densidade, mais denso ele é e mais ele afunda. Então, quando eu observo aqui que essa água, ela tá no fundo, esse líquido aqui, ele tá no fundo, é porque ele é mais denso. Se ele é mais denso, qual é o valor que é o maior aqui? O 1,2. Esse cara aqui, a bolinha que tem densidade 1, ela tá no meio. Se ela tá no meio, é porque essa densidade dos dois, elas meio que equivalem. Então, por isso, eu vou considerar que a densidade desse líquido é 1. Porque essa bolinha acabou ficando no meio. Então, eles têm a mesma densidade. Já nesse aqui, ó, a bolinha foi pro fundo. Quer dizer que o líquido, ele é menos denso do que a bolinha. Se a bolinha tem densidade 1, o líquido, então, se ele é menos denso, ele só pode ter densidade 0,8. Com isso, a gente consegue achar aqui a resposta da nossa questão. Os líquidos contidos na proveta 1, 2 e 3 apresentam densidades 0,8, 1 e 1,2. Bom, pessoal, com isso finalizamos a nossa revisão aí do primeiro bimestre para o primeiro ano. Espero que vocês tenham isso já no caderno, porque como foi passado semana passada, já deu tempo aí de colocar no caderno. Como eu avisei para alguns alunos, perguntaram se podia ser podia imprimir, só que vocês precisam colar no caderno. Quando voltar às aulas, eu vou conferir essas atividades no caderno. E essa aqui, especificamente, pode ser impressa, mas tem que estar no caderno, tá? Principalmente esses exercícios. E façam, refaçam. E antes de voltar às aulas, usem isso como revisão, tá bom? Essa é a revisãozinha para as avaliações bimestrais que vocês vão fazer assim que as aulas retornarem, as aulas presenciais. Então, tchau. Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem dúvida? Esperar aí, vocês não perguntaram muito, mas eu acho que não tem, né? Bom, então eu vou encerrar. Ai, obrigado, pai. Gente, olha, eu tô com saudade de vocês, tô com saudade das nossas aulas presenciais, mas se cuidem, organizem os estudos de vocês, não deixem acumular nada e qualquer coisa eu tô aqui, tá bom? Obrigada, Juliana. Você pode repetir a 6? Repito sim, Ana. Deixa eu voltar aqui na questão 6. Questão 6. Última questão. Vou repetir aqui, Pedro. Ó. Deixa eu apagar aqui antes. Bom, a questão... Oi, Gabriele, vou salvar, porque tem muita gente que não vai conseguir assistir agora, e aí eu deixo salvo. Na questão 6, ele fala assim, para identificar os três líquidos de densidade 0,8, 1 e 1,2, o analista dispõe de uma pequena bola de densidade 1. Conforme as posições das bolas apresentadas no desenho a seguir, podemos afirmar que... Bom, o que eu tenho que analisar? Não sei se vocês lembram, mas teve uma questão que ele falava sobre o cubo de gelo na água e o cubo de gelo no etanol anidro. Uma questão do livro de vocês. E aí vocês tinham que analisar. Em um, o cubo de gelo afundava e no outro o cubo de gelo flutuava. E aí como que a gente analisava isso? Se ele flutuava, é porque o líquido era mais denso que ele. Então, como que eu penso? Se essa bolinha aqui, deixa eu colocar uma cor mais forte. Se essa bolinha aqui, ela tá flutuando, é porque esse cara que tá aqui dentro, que é um líquido, ele é mais denso. Se ele é mais denso, o valor da densidade dele é maior. Desses três, que tem 0,8, 1 e 1,2, o maior número é o 1,2. Então, esse líquido aqui que ele está perguntando, que são os líquidos, esse líquido tem densidade maior, que é 1,2. Tá, aí a gente vai para o outro. Esse primeiro aqui fica mais fácil. Olha que a bolinha, ela foi para o fundo. Se a bolinha foi para o fundo, é porque a bolinha,
é mais densa. Olha a densidade da bola. É 1. Se a densidade da bola é 1 e ela é mais densa, a densidade do líquido aqui só pode ser menor, né? E qual que é menor? O 0,8. Foi? E aí, você sobra, então, esse 2, que ele só pode ser 1. Mas ele é 1. Por quê? A bolinha, ó, ela tá no meio. Se ela ficou no meio, é porque essa densidade do líquido e da bolinha, ela é a mesma. Se ela ficou no meio, é porque ela é a mesma. E aí, por isso, a densidade dela é 1. Com isso, a gente conseguiu analisar e colocar a densidade para o primeiro, para o segundo e para o terceiro. E aí, sobra só, então, a alternativa A. Os líquidos contidos nas provetas 1, 2 e 3 apresentam densidade 0,8, 1 e 1,2. Agora foi? Deixa eu ver quem mais pediu. Alice, conseguiu entender agora? Deixa eu ver, a Thay, eu acho que também pediu. O Vitor entendeu? Responde aí para eu poder finalizar. Esperando as respostas. Agora entendi. Que bom, gente. Isso aí. Lembrem dessa análise, porque é o que vocês vão precisar aí para as questões da avaliação de vocês e principalmente a questão discursiva, tá? Vocês vão precisar analisar isso. Beleza? Então, foi muito bom estar com vocês. Eu vou tentar fazer outra live aí, eu aviso no WhatsApp para vocês, publico também aí no story do Instagram. É um horário para fazer uma live explicando o conteúdo que eu postei essa semana, tá? Porque aí ajuda vocês na hora de estudar sozinhos, beleza? De nada, gente. Precisando, tirar dúvida, não precisa pedir desculpa, pode mandar. Liberei meu número do WhatsApp para vocês mandarem. Tem um representante de cada turma nesse grupo e aí eles vão ser esse intermediário, tá? E tem também o Instagram, pode mandar mensagem pelo direct. Então, boa noite para vocês, bons estudos e até mais!